E aí pessoal, o tema do vídeo de hoje é como percorrer uma lista em Lua. Bom, percorrer uma lista é algo muito comum e corriqueiro na vida de um programador. Mas você sabe fazer isso utilizando a linguagem Lua? Se não, é isso que eu vou te mostrar hoje. Em Lua, nós não temos uma estrutura de dados de lista propriamente dita. Nós temos uma estrutura chamada table, que serve tanto para definir objetos como os objetos do JavaScript, mas também podemos utilizá-las como listas. Ela funciona como um array associativo, mas o nome dessa estrutura é hashtable. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aí no card para quem quiser assistir esse vídeo. Então, para iniciar, eu vou colocar aqui a tela do meu computador. Vou criar um novo arquivo aqui no básico de Lua. Bom, agora que eu já criei o arquivo, o que a gente precisa para iniciar a nossa aula sobre loops? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova table, aqui local mesmo, chamada lista. E aqui dentro eu vou passar alguns valores. 2, 3, 5 valores aqui eu acho que é o suficiente. Bom, agora para percorrer essa lista nós vamos utilizar a estrutura de repetição for. Então como é que a gente faz isso utilizando a estrutura for? Primeiro eu vou definir aqui um for. Vou definir uma variável que vai ser o nosso index. Ele começa em 1. Em Lua os índices ele começa em 1. Então, para isso, o nosso contador, que no caso é a variável i, ela não pode começar em 0 igual nas outras linguagens. Outra coisa que a gente não precisa passar é uma condição, por exemplo, i maior que o valor da lista e etc. Em Lua a gente não precisa fazer isso, porque isso é implícito. Então, o que eu quero fazer? Eu vou pegar um contador que começa em 1, vou colocar, definir até onde eu quero ir, que no caso é o tamanho da lista, e para isso eu uso a hashtag antes do nome da nossa table, antes do nome da nossa variável, para pegar o tamanho dessa lista. Aqui eu posso passar esse parâmetro -1, caso eu queira que o nosso loop seja, o contador ele vá decrescendo. Então, por exemplo, se eu tiver um valor que começa em 10 e eu quero que ele vá até 1, eu passo esse parâmetro -1. Se eu quiser que esse índice funcione da forma crescente, eu uso o 1 mesmo. Na verdade, eu não preciso nem passar parâmetro, eu posso só passar aqui o do e o end. Com isso, eu vou colocar um print, valor da lista e o i entre colchetes. Por que eu vou passar o i entre colchetes? Bom, cada elemento da nossa lista tem um index e o valor. No caso, esse valor que eu defini aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele é o valor desse elemento, ele não é a posição no array. Quando eu passo o i, eu falo que eu quero pegar a posição. Então, aqui no VS Code, se eu passar o mouse em cima da variável lista, eu consigo ver aqui quais são os índices, né? A posição dele dentro do array e aqui o valor. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para 5 e aqui para 1 e passar o mouse aqui, eu consigo ver aqui que o valor 5 ele está na posição 1 e aqui sucessivamente. E agora eu vou rodar esse código, né? Então se eu rodar o código aqui, cd básico, ele me traz o valor aqui de acordo com a posição dele. Então ele vai começar em 1, aí vai printar na tela. Depois ele vai incrementar para 2, printar na tela, 3 e assim sucessivamente. É assim que funciona o loop for em um contador simples. Bom, é bem simples, né? Utilizar o loop for. A gente tem uma outra forma de percorrer uma table em Lua também, utilizando a função iPairs. No vídeo sobre table eu mostro lá como é que a gente utiliza essa função, mas eu vou aqui te mostrar de novo para deixar esse vídeo aqui mais completo sobre como que a gente utiliza os loops em Lua. Então, para usar essa função iPairs aqui no nosso for, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar essa parte aqui que eu coloquei, né?
E o que eu quero aqui agora? Eu vou querer pegar o index de forma genérica e o valor. Aí eu vou utilizar o operador in e a função iPairs. E aqui dentro passar a nossa table lista. E aqui, ao invés de executar a lista dessa forma, né, o print dessa forma, eu posso trocar pelo index, dois pontos, e o valor. Agora aqui, como a gente pode ver, eu consigo exibir tanto o índice como o valor. Para fazer isso naquela outra anotação, eu teria que colocar o i, né? E fazer essa concatenação aqui com o lista entre colchetes i. Bom, em Lua a gente também tem algumas outras estruturas de repetição que não são só o for. O for ele vai ser muito útil na maioria dos casos, mas vai ter um ou outro que você vai precisar utilizar uma estrutura diferente. Então, vamos ver os exemplos aqui de como é que eu uso o while. Então, para utilizar o while, eu vou utilizar a palavra-chave while. E aqui eu vou criar um contador aqui do lado de fora, né? E no while, para ele funcionar, eu tenho que passar uma condição que vai encerrar o loop. Então, eu quero que esse loop rode até o contador ser igual a 10. Com essa condição, eu posso fazer o seguinte. O contador vai ser igual a contador mais 1. Então, a cada iteração do loop, ele vai adicionar 1 ao valor do meu contador. Ele começa em 0 e vai até 10. E posso colocar o print aqui embaixo do contador. Então, eu vou colocar aqui também um print. E aqui um outro print para identificar qual print é de qual loop. Acabei de olhar aqui que a condição estava incorreta. Aí você tem que colocar uma condição que seja o seguinte. Se eu for fazer uma tradução dessa anotação, eu estaria falando isso dessa forma. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, continue executando o loop. Basicamente, para quem não entende como o while funciona, ele é um enquanto, né? Se você for traduzir ao pé da letra. Então agora, se eu rodar, agora que eu corrigi a condição, se eu rodar o código aqui, eu consigo ver o contador incrementando a cada execução desse loop, até chegar em 10. Quando chega em 10, ele para e continua executando o código aqui que foi programado. Como não tem mais nada, ele não executa mais nada. A gente também tem uma outra estrutura chamada repeat, e ela funciona basicamente ao contrário do while. No caso, ela vai executar o loop primeiro e testar a condição depois. Então, a repeat until. Para eu executar ela aqui, eu vou usar a palavra-chave repeat until. Aqui eu estou usando uma extensão do VS Code que traz para mim essas compleções aqui, esse code completion. Então eu consigo colocar a condição aqui no final, certo? E vou copiar aqui também, que se eu não incrementar esse contador aqui, eu crio um loop infinito. Se eu não fizer isso aqui, ele vai printar o contador e esse programa vai continuar em execução aí até eu matar ele de fato, porque esse loop nunca vai acabar. Então é importante você lembrar aqui de sempre colocar as incrementações para o seu loop funcionar. E aqui, tanto no while quanto no repeat, essa condição pode ser qualquer condição que retorne um valor booleano. Então, se é uma condição que funciona no if, vai funcionar aqui no while também. Então, vou rodar aqui de novo o código e eu criei um loop infinito. Por que isso aconteceu? Então, lembra que eu falei que o repeat until ele funciona ao contrário do while? Então, eu preciso inverter a condição aqui. Porque eu quero repetir até que o contador seja maior ou igual que 10, né? Então, como ele começa em 0, da forma que estava, o nosso contador ele vai ser sempre incrementado e ele nunca vai satisfazer aquela condição. Porque nessa condição aqui, eu estou dizendo, repita até que esse contador seja menor que 10. Então, essa condição aqui não faz sentido para esse tipo de loop.
Eu tenho que vir aqui e colocar até que o contador seja maior que 10. Então, se eu executar aqui de novo, esse loop ele não vai mais rodar. E por que que isso aconteceu também? Como eu estou rodando o while antes, eu tenho que zerar o contador aqui também. O contador igual a 0. Senão, ele só vai rodar uma única vez, igual ele fez aqui. Agora, se a gente ver, depois que eu zerei, ele rodou uma vez até chegar em 10. E por que que, se eu não zerar aqui, ele consegue ainda rodar pelo menos uma vez? Dessa forma aqui, executando e mostrando 11, se eu tô falando que a condição é que o contador seja maior que 10. Porque aqui nessa estrutura, ele vai executar primeiro esse bloco de código e depois testar a condição. Então, ele sempre vai executar pelo menos uma vez esse loop. Isso pode ser útil em alguns casos, né? Caso você queira, você precise desse tipo de comportamento. Bom, e dentro dos loops a gente pode utilizar qualquer outro bloco, como estruturas de decisão, funções e qualquer outra estrutura da linguagem. Por exemplo, eu vou fazer um loop aqui, o while, e utilizar um if lá dentro para eu saber se o contador, se o número é ímpar ou par, por exemplo. Então aqui nesse while eu vou colocar um if, né? If. E vou pegar a variável contador que eu já estou utilizando, utilizar uma estrutura aqui que a gente chama de módulo e fazer um módulo por 2. Se esse módulo por 2 me retornar 0, então esse número é par. Opa, não tem isso aqui. Aí aqui eu vou printar contador um número par. E aqui dentro, por exemplo, se eu quiser criar uma função aqui também, uma function, onde eu recebo um parâmetro aqui. Por exemplo, e colocar esse if aqui dentro. E chamar essa função aqui e passar o contador, por exemplo, também vai funcionar. Porque dentro desses loops você consegue executar qualquer bloco de código que seja válido na linguagem Lua. Eu vou colocar aqui e vou fazer um módulo para ver se ele é ímpar também. Ímpar. Só para exemplificar para vocês o que eu estou dizendo. Ele tá vendo, aqui a gente pode ver no resultado que tanto funciona se eu fizer uma função, se eu quiser chamar funções aqui dentro. Eu inclusive posso até chamar um loop dentro de um loop para percorrer matrizes bidimensionais, por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas eu tô planejando um tutorial onde a gente vai fazer um jogo e para isso a gente vai ter que trabalhar com matrizes bidirecionais. Então, nesse ponto eu entro nesses detalhes aí. Bom, e você também pode utilizar um conjunto de uma estrutura de decisão que é o if, mais a palavra-chave break para poder adicionar uma flexibilidade, controle ao seu fluxo de execução do seu laço condicional aí. Então, para isso, para exemplificar, eu vou aqui no meu while e vou colocar um break caso o número seja ímpar. Então, assim que ele achar o primeiro número ímpar, ele vai quebrar o loop sem satisfazer essa condição. Você pode utilizar isso aí para alguns casos específicos, mas aqui eu vou utilizar para exemplificar. E você pode utilizar esse tipo de coisa para algum caso que você esteja esperando nesse loop, né? Não queira que esse loop execute completamente se cair nesse caso aí. Então, isso adiciona uma flexibilidade ali para o seu loop e eu vou mostrar aqui o exemplo agora para ver como é que funciona. Como o segundo número do contador ele começa em 0 e o segundo já é 1, ele vai quebrar o loop e só vai executar uma vez. Então eu posso também testar outras coisas, qualquer outra coisa aqui dentro. Se o contador for igual a 5, então eu venho aqui, ele vai continuar executando. Quando chegar em 5, ele quebra. E você pode criar uma infinidade aí de combinações. A linguagem Lua é bem flexível nesse ponto também. E o break ele funciona tanto para o for, quanto para o repeat, quanto para o while, né? Bom, e tem uma outra coisa que a gente chama de continue. Em algumas linguagens tem uma palavra-chave específica para ser usada em loops, que é quando você define uma condição e você não quer que execute nada quando o loop caia nessa condição. Você quer só que ele passe para a próxima iteração. Então, como é que a gente pode fazer isso com o Lua? Ao contrário do break, Lua não tem um comando de continue nativo, né? Mas a gente pode emular esse comportamento utilizando uma estrutura condicional. Eu vou mostrar um exemplo aqui agora. Bom, utilizando o exemplo do número 5, para emular o continue e pular a execução aqui no 5, eu posso só apagar esse break e mandar ele continuar. Então ele vai cair aqui no if, se for 5, e vai continuar. Ele não vai fazer nada. A única coisa que ele vai fazer é incrementar o contador.
porque ele continua executando. Eu vou colocar aqui um else e essas coisas aqui dentro do else. Bom, eu já estou emulando um continue aqui. E aqui dentro eu vou colocar um print contador. E esse contador aqui tem que estar aqui embaixo para ele continuar incrementando e satisfazer a condição. Senão ele vai quebrar o loop. Ele vai manter um loop infinito. Vou executar para a gente ver de fato isso acontecendo e ele pulando o número 5. Aqui como a gente pode ver, o contador começa em 0, aí 1, 2, 3, 4 e do 4 pula diretamente para o número 6, né? Com isso, a gente simula o continue. Ele não vai executar nada para o número 5. E bom, por esse vídeo, o exemplo de código é isso. E é importante você entender os tipos diferentes de loop disponíveis na linguagem, como a forma de usar essas estruturas condicionais, porque é uma coisa que você vai usar muito. Isso e estrutura condicional você tem que dominar, tanto a estrutura de repetição quanto a estrutura condicional. É uma coisa que é a base de como você vai criar os seus scripts. Então pratique bastante aí, tente fazer vários exercícios na internet. Tem bastante. Eu vou ver se eu acho alguns e vou deixar embaixo para vocês baixarem e tentarem fazer depois. E é bom você ter cuidado para evitar loops infinitos, ou seja, loops que nunca vão se encerrar, porque isso pode causar travamento no seu programa e no seu computador. Caso você esteja aí desatento, vai chegar uma hora que ele vai executar tanto ali que seu computador vai começar a ficar lento até travar. Sempre verifique se a condição de término do loop eventualmente será satisfeita ali. E por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve, comenta aí embaixo o que você achou, comenta também quais são os vídeos, quais temas você quer que eu aborde aqui. Então comenta aí embaixo, que o seu comentário é muito valioso aqui pro YouTube identificar que esses vídeos são legais e que ele pode mostrar para mais pessoas que têm interesses em aprender essas coisas. Então, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E aí pessoal, hoje nós vamos falar do nosso mais novo parceiro do canal, a Ultima School. A Ultima School é uma escola de tecnologia que oferece cursos em diversas áreas da TI, especialmente para aquelas pessoas que não têm nenhuma experiência com programação, computação. E uma coisa legal da Ultima School é que eles garantem que você vai sair empregado ao final do curso. E caso você não consiga um emprego durante esse tempo, eles devolvem o seu dinheiro. E o melhor de tudo isso é que no contrato que você assina ao adquirir o curso, isso tudo está lá previsto de forma legal. E apesar do valor do curso ser um pouco elevado, você pode pagar ele parcelado, e se você for um aluno mais esforçado, que se destaque ali, você pode conseguir um trabalho antes mesmo de finalizar o curso, e no final o curso ele acaba se pagando por conta disso. Outra coisa legal dessa escola é que os professores, eles são especialistas na área, eles trabalham em grandes empresas de tecnologia, e o curso ele é focado na prática. Tem vários trabalhos para você fazer, tem masterclass que o professor ele vai responder dúvidas ao vivo uma vez por semana. Você vai ter que desenvolver várias coisas ao longo do curso, então dessa forma o seu aprendizado vai ser um pouco mais dinâmico, diferente de muitas escolas que você encontra por aí na internet, onde as aulas são um pouco mais monótonas. Então corre lá no site da Ultima School, até o fim de semana eles estão com uma promoção de 47% de desconto, e acessando com o link que eu vou deixar aí na descrição, você garante aí mais R$700 de desconto também. O desconto ele é cumulativo.